Grande batalha emergindo no mundo da música. Spotify em estado de controle total de danos. Recentemente, testemunhamos um crescente sentimento de revolta entre os artistas. Eles estão removendo suas músicas da plataforma de streaming após a exclusão de uma hashtag. O Spotify se tornou viral entre os músicos que ganham muito pouco por suas músicas. Até os principais podcasters do Spotify quebraram o silêncio. Se isso desencoraja você, peço desculpas. Príncipe Harry e Meghan também expressaram preocupação com o Spotify, seu parceiro de podcast, o que está causando muita polêmica. O Spotify apostou pesado em podcasts. Começaram essa empresa quando eu tinha 23 anos. Eu sou Daniel Ek, fundador do Spotify, e em 2006, eu estava passando por uma crise de um quarto de vida. Eu sabia que deveria estar incrivelmente feliz, já que havia acabado de me aposentar aos 20 anos após vender meu negócio de publicidade. Chamei aquela sensação de vertigem, mas ela me deixou um milionário no processo. Eu estava saindo para festejar na maioria das noites e até comprei uma Ferrari. Mas alguns meses depois, senti que minha vida havia perdido todo o propósito. Música. A história de Daniel Ek. Você vê, Daniel sempre foi um viciado em trabalho. Aos 13 anos, ele começou seu primeiro negócio enquanto ainda morava com seus pais. O negócio era criar sites para outras pessoas, e ele começou cobrando $100. Depois, cobrou $200 do próximo cliente, e aos 18 anos, ele já estava cobrando $5.000 por site. Ele recrutou outros colegas de escola para ajudá-lo, subornando-os com videogames. Logo, Daniel tinha uma equipe inteira trabalhando para ele. Seus pais ficaram impressionados e preocupados ao mesmo tempo. Logo depois, Daniel se candidatou a um emprego no Google, mas disseram que ele precisava de um diploma, o qual ele não tinha. Então, em vez disso, ele decidiu começar o seu próprio motor de busca. No entanto, ele rapidamente abandonou essa ideia ao perceber que competir com o Google não era uma jogada inteligente. Ainda assim, Daniel tentou muitas outras ideias de negócios, a maioria das quais nunca funcionou. Mas, no início dos seus 20 anos, ele acertou em cheio. Ele vendeu um de seus negócios para uma empresa chamada TradeDoubler por cerca de $1 milhão. Isso nos leva de volta à tal crise de um quarto de vida. A empolgação de não fazer nada o dia todo e festejar a noite toda estava passando. Daniel precisava encontrar um significado em sua vida novamente. Ele decidiu que queria usar o dinheiro que ganhou ao vender seu negócio para se concentrar em uma ideia ainda maior: revolucionar a indústria da música. Parte 1. Como o Spotify começou. Enquanto isso, por volta da mesma época, um serviço chamado Napster estava se tornando extremamente popular. Permitia às pessoas compartilhar arquivos uns com os outros de maneira fácil. Isso significava que as pessoas estavam compartilhando arquivos de música MP3 totalmente de graça, e não demorou muito para que as gravadoras processassem o Napster e o colocassem no esquecimento. Mas o problema era que surgiram inúmeras aplicações semelhantes, como o Kazaa e o LimeWire, e sites como o Pirate Bay. Ficou claro que a tecnologia peer-to-peer estava aí e a indústria da música não poderia detê-la: o compartilhamento de arquivos online. Agora, Daniel Ek era um grande fã de música e adorava usar esses serviços de compartilhamento de arquivos gratuitos. No entanto, ele também percebeu que tudo isso tinha um impacto extremamente negativo nas vendas de discos da indústria da música, que diminuíam a cada ano. Então, Daniel achou que a solução era criar um novo serviço que fosse ainda melhor do que o Napster, mas que permitisse que músicos e gravadoras ganhassem dinheiro com sua música. Daniel imaginou uma plataforma onde as pessoas pudessem acessar toda a música do mundo instantaneamente, e que seria legal porque seria financiada por anúncios e uma porcentagem da receita dos anúncios iria para os artistas. Assim nasceu a ideia inicial do Spotify. Daniel tinha confiança de que era uma situação em que todos ganhavam, uma melhor experiência para os usuários e uma forma de salvar a indústria da música da ameaça da pirataria. Ele estava certo de que as gravadoras estariam a bordo, mas alerta de spoiler, elas definitivamente não estavam. Na verdade, se Daniel soubesse o quão complicado e controverso seria, ele provavelmente nunca teria iniciado o Spotify. Parte 2. O ascenso controverso do Spotify. Daniel se juntou a um amigo seu chamado Martin, que se tornou cofundador do Spotify, e juntos passaram o verão de 2006 tentando recrutar os melhores codificadores que puderam encontrar.
Eles imaginaram que antes de procurar as gravadoras para tentar negociar acordos de licenciamento para os direitos musicais de que precisavam, eles deveriam criar um grande protótipo funcional de seu produto. Ironicamente, embora a ideia do Spotify fosse ajudar a prevenir a pirataria, a equipe inicialmente baixou ilegalmente centenas de milhares de músicas para poder trabalhar no desenvolvimento do Spotify e criar um protótipo funcional preenchido com músicas. Para ser justo, foi um pouco um problema do ovo e da galinha. Eles não conseguiam convencer a indústria da música o quão bem seu produto funcionava sem realmente construí-lo, mas eles não podiam construí-lo sem a música. Então, eles piratearam milhões de dólares em música de graça naquele verão. A equipe trabalhou freneticamente para construir o Spotify e seus clientes. Eles trabalhavam longos dias e noites no escritório, e quando terminavam o trabalho, costumavam ficar para jogar pôquer ou pebolim. Durante o verão, eles se tornaram uma espécie de família, já que passavam quase todo o tempo juntos. Dentro de alguns meses, eles criaram a primeira versão do Spotify. Era genuinamente brilhante. Era profissional, elegante e tinha um ótimo mecanismo de busca e recursos de lista de reprodução. Havia páginas para artistas e álbuns, tudo bem organizado. E o mais crucial de tudo, quando você clicava em uma música, a música começava a tocar quase que instantaneamente. Isso era importante porque, naquela época, as velocidades da internet eram muito mais lentas. A equipe projetou a plataforma de modo que os arquivos de música fossem essencialmente baixados em pequenos pedaços enquanto você ouvia a música. Isso significava que não havia espera para começar a ouvir. Assim que eles construíram a plataforma, enviaram convites beta para obter feedback de outras pessoas. Todos que usaram o serviço adoraram. Daniel também ficou emocionado com o produto. No entanto, ele também estava extremamente estressado. O que ele não contou à sua equipe foi que as negociações com as gravadoras para usar ilegalmente sua música não estavam indo bem. Agora, as principais gravadoras que dominam a indústria da música, conhecidas como as três grandes Sony, Warner e Universal, eram cruciais para o sucesso do Spotify. Daniel estava viajando por todo o mundo para várias reuniões, explicando a ideia de música gratuita financiada por anúncios e as gravadoras receberiam uma grande porcentagem de toda a receita de anúncios gerada. No entanto, assim que as gravadoras ouviram a palavra grátis, perderam interesse. Às vezes até ficavam com raiva, odiando o modelo de negócios baseado em anúncios em vez de pessoas realmente comprando música. Eles queriam um preço fixo cada vez que uma música fosse transmitida no Spotify. Isso poderia ser desastroso, pois não havia garantia de que a receita de anúncios cobriria isso. Mas Daniel sabia que tinha que fazer algo, pois o dinheiro do Spotify estava acabando. Sua ansiedade aumentava, seu coração acelerava. Sua equipe havia construído um ótimo produto, mas começava a parecer que o negócio iria falir antes mesmo de ser lançado. Mas no último minuto eles encontraram um compromisso. O Spotify também adicionaria uma versão paga do serviço, por uma taxa mensal fixa. Eles também concordaram que as gravadoras e editoras de música receberiam efetivamente cerca de 70% de toda a receita gerada, juntamente com uma grande parcela de ações do Spotify. Não estava claro se esse modelo de negócios seria sustentável, já que o Spotify ficava apenas com 30% da receita. Mas eles realmente não tinham escolha a não ser aceitar. A boa notícia é que o Spotify agora tinha os direitos para usar a música, principalmente na Europa. Negociações para outras regiões do mundo se arrastaram por vários anos. Finalmente, em outubro de 2008, o Spotify foi oficialmente lançado. A equipe do Spotify iniciou um processo chamado Grande Limpeza, no qual revisaram e removeram todas as músicas pirateadas ilegalmente do serviço deles. Nesse momento, o Spotify deve ter acreditado que suas preocupações com a indústria da música finalmente tinham acabado. No entanto, isso estava longe de ser o caso. Ao longo dos anos, a indústria da música regularmente ameaçava retirar as licenças do Spotify se eles não fizessem as alterações que desejavam, como remover recursos da versão gratuita do aplicativo para garantir que mais pessoas aderissem à versão paga, que era muito mais lucrativa para eles. Foi incrivelmente irritante para os engenheiros do Spotify terem que deliberadamente tornar seu produto gratuito pior, mas as empresas fonográficas tinham tanto poder sobre eles que eles não tinham escolha. Outro exemplo disso foi quando as gravadoras ouviram falar sobre o financiamento adicional que o Spotify recebeu dos investidores. Elas tentaram negociar uma fatia ainda maior do dinheiro para si mesmas, mesmo que o Spotify ainda não fosse lucrativo.
No entanto, não eram apenas as gravadoras com as quais o Spotify estava constantemente lutando. Muitos artistas individuais também falaram contra a empresa, e alguns retiraram completamente seus catálogos de música do Spotify, incluindo artistas como Pink Floyd, The Beatles e Bob Dylan. Ao longo dos anos, vários outros músicos também criticaram publicamente o Spotify pela quantia que pagava aos artistas. Taylor Swift foi um exemplo notável. Em 2014, ela afirmou que o Spotify estava desvalorizando a música e removeu todas as suas músicas do aplicativo. A questão era que não era realmente culpa do Spotify a quantidade de dinheiro que os artistas individuais recebiam. Eles entendiam que isso dependia de seus próprios acordos privados com as gravadoras. No entanto, era verdade que os artistas estavam provavelmente em uma situação pior com as gravadoras em comparação com as ações menos detidas no Spotify, o que os beneficiaria com o crescimento da plataforma. Mas os artistas não viam o Spotify apenas como prejudicial em termos de vendas de música, eles também estavam preocupados com a quantidade de streams falsos que ocorriam. Alguns indivíduos usavam fazendas de streaming para repetir certas músicas várias vezes e aumentar sua participação na receita do Spotify, tirando dinheiro de artistas genuínos. Estima-se que os streams falsos possam estar custando aos artistas cerca de 300 milhões de dólares por ano. Inicialmente, o Spotify parecia não fazer muito para lidar com essa questão, mas não importa o quão insatisfeitos os artistas estavam. Aqueles que saíam do Spotify normalmente voltavam quando percebiam que era melhor receber alguns royalties do que nada. A realidade era que o streaming veio para ficar. Os usuários adoravam o serviço, e o Spotify continuou crescendo rapidamente. Esse crescimento só aumentou quando o Spotify fez uma parceria com o Facebook para integrar o serviço à sua plataforma. Além disso, o Spotify fechou acordos com provedores de internet para oferecer ensaios gratuitos do Spotify junto com as assinaturas de internet, impulsionando ainda mais as vendas. O Spotify também tinha uma estratégia de marketing inteligente. Quando expandiam para novos países, eles geralmente exigiam convites para ingressar inicialmente, o que criava escassez e expectativa em torno do lançamento, mesmo que houvesse muitos convites disponíveis. Mas o marketing funcionou e em 2011, o Spotify já tinha 1 milhão de assinantes pagantes. No entanto, havia um grande problema. O Spotify ainda não era lucrativo, e alguns começaram a questionar se algum dia seria viável como um negócio. Parte 3. A economia precária do Spotify. A citação, o inverno está chegando, popularizada pela série Game of Thrones, foi muito usada pelos funcionários do Spotify, pois eles sabiam que uma guerra brutal estava apenas começando. Um número crescente de serviços de streaming semelhantes começou a aparecer, e o lançamento do Apple Music representou uma ameaça especialmente grande. A Apple tinha muita alavancagem sobre o Spotify, por exemplo, tornando difícil e lento para o Spotify obter atualizações aprovadas na App Store. Além disso, a Apple recebia uma fatia de 30% das compras no aplicativo quando alguém atualizava sua conta do Spotify, o que significava que a Apple estava levando uma grande parte do lucro. Certamente isso não era ideal para o Spotify quando a Apple era um de seus concorrentes. No entanto, havia outros concorrentes nas guerras de streaming, como a Tidal, que tinha laços fortes com artistas musicais. Muitos artistas importantes começaram a disponibilizar suas músicas exclusivamente na Tidal. Além disso, gigantes da tecnologia como Google e Amazon também entraram no streaming de música. O YouTube até lançou o YouTube Music. Apesar da competição acirrada, o Spotify conseguiu manter sua liderança, em grande parte ajudado por sua opção gratuita financiada por anúncios. Embora eles estivessem perdendo dinheiro com o nível gratuito, já que 90% da receita vinha das assinaturas pagas, a opção gratuita era eficiente em atrair novos usuários que posteriormente se convertiam em assinaturas mensais. No entanto, o problema geral persistia. Não estava claro se todos esses serviços de streaming ofereciam basicamente a mesma música ou se o Spotify tinha pontos de venda exclusivos. Além disso, havia a preocupação de que as gravadoras pudessem retirar as licenças do Spotify, o que significaria que o Spotify precisaria de mais alavancagem e diferenciação. A boa notícia para o Spotify era que Daniel Ek tinha duas soluções, mas a má notícia era que ambas causariam muita controvérsia. A primeira solução foi que, por volta de 2019, o Spotify começou a investir pesadamente em podcasts. Eles gastaram mais de $1 bilhão para adquirir conteúdo, incluindo acordos exclusivos com figuras como Barack Obama, DC Comics e Joe Rogan.
Além disso, eles adquiriram a plataforma de podcasting Anchor por cerca de 100 milhões de dólares. A ideia por trás disso era que o Spotify queria possuir seu próprio conteúdo. Isso significava não apenas ter conteúdo exclusivo que as pessoas não poderiam encontrar em nenhum outro lugar, mas também significava que o Spotify pagaria menos receita para as gravadoras e músicos se os usuários passassem mais tempo ouvindo podcasts em seu aplicativo. A segunda solução foi que o Spotify começou a focar muito mais em oferecer uma experiência musical personalizada. Inicialmente, o principal objetivo do Spotify era facilitar a descoberta da música que o usuário já conhecia. No entanto, cada vez mais o Spotify mudou seu foco para a personalização e a descoberta de novas faixas. Investiram pesadamente em aprendizado de máquina e lançaram o Discover Weekly, uma playlist personalizada que atualiza semanalmente com recomendações musicais personalizadas para cada usuário. Essa playlist se mostrou incrivelmente popular. O Spotify também introduziu várias outras playlists personalizadas, como o Release Radar para novas músicas. Controlando as playlists, o Spotify ganhou muito mais poder e começou a direcionar os ouvintes para músicas que eram menos dispendiosas para licenciar ou músicas em que eles obtinham uma maior porcentagem da divisão de receita. As coisas ficaram ainda mais controversas quando a Music Business Worldwide publicou uma lista de 50 artistas desconhecidos cujas músicas estavam aparecendo em algumas das principais playlists do Spotify. Essas faixas foram reproduzidas mais de 500 milhões de vezes, mas o problema era que os artistas não eram reais. Não havia presença online ou nas redes sociais desses artistas, apenas algumas músicas no Spotify. Ficou claro mais tarde que o Spotify havia licenciado música da Epidemic Sound, uma plataforma que vende acesso a uma enorme biblioteca de música isenta de royalties. Essa prática gerou polêmica, pois o Spotify estava pagando menos dinheiro às gravadoras e músicos, diluindo ainda mais suas receitas de streaming. Algumas pessoas condenaram fortemente essa prática, afirmando que o Spotify estava ocupando espaços nas playlists de artistas genuínos que haviam conquistado o direito de estar lá e reduzindo suas receitas de streaming. Além disso, a situação ficou ainda mais obscura quando foi revelado que um dos primeiros investidores do Spotify também era proprietário de parte da Epidemic Sound. Alguns relatórios sugerem que o Spotify pode, no futuro, substituir artistas reais por música criada por inteligência artificial, o que seria outra maneira de controlar os direitos autorais da música e pagar menos aos artistas, aumentando suas margens de lucro. Com mais de 1/3 da música ouvida no Spotify vindo das recomendações e playlists personalizadas da própria plataforma, o Spotify passou a ter muita influência sobre a indústria da música. Se decidissem impulsionar a carreira de um novo artista desconhecido, poderiam catapultá-lo para o sucesso imediato adicionando suas músicas a determinadas playlists. Por outro lado, eles poderiam suprimir o alcance de outros artistas. Por exemplo, eles começaram a reduzir o alcance de músicas com discurso de ódio e efetivamente baniram certos artistas de suas playlists que estavam envolvidos em controvérsias, como R. Kelly. Embora o Spotify tivesse o poder de influenciar o sucesso dos artistas, muitas vezes não sabíamos quais eram os critérios exatos usados pelo Spotify para promover ou reduzir a exposição de determinados artistas. Daniel Ek, fundador do Spotify, originalmente queria construir uma biblioteca de música gratuita financiada por anúncios. No entanto, ele agora descreve a empresa como uma camada impulsionada pela tecnologia entre fãs e artistas. Ele vê o Spotify como um mercado de duas faces, onde o Spotify obtém receita dos ouvintes e dos artistas da música. Os ouvintes pagam pelo acesso e os artistas pagam para alcançar seu público. As gravadoras agora pagam ao Spotify para serem incluídas em playlists e pagam mais dinheiro por classificações mais altas nessas playlists. Além disso, o Spotify permite que os músicos promovam a venda de merchandising e ingressos por meio da plataforma. O Spotify deixou de ser apenas um distribuidor de música e se tornou uma plataforma que controla a música. Em 2017, Daniel Ek foi nomeado a pessoa mais poderosa no mundo da música pela revista Billboard. No entanto, apesar de ter recuperado alguma vantagem, os problemas do Spotify ainda persistem. A aquisição dos podcasts de Joe Rogan pelo Spotify gerou várias reações. Alguns artistas ficaram irritados porque o Spotify estava pagando 100 milhões de dólares por um podcast.
enquanto eles recebiam apenas frações de centavo por cada stream de suas músicas. Algumas pessoas também ficaram chateadas quando o Spotify removeu vários episódios antigos do podcast de Joe Rogan de sua biblioteca. Por outro lado, outras pessoas ficaram irritadas quando o Spotify não removeu certos episódios controversos dos podcasts de Joe Rogan, alegando que eles estavam promovendo teorias anti-vacinação. No final das contas, independentemente do que se pense do Spotify, é evidente que teve um grande impacto na indústria da música. A transição do vinil para fita cassete, disco e reprodutor de MP3 foi seguida pela era do streaming, que se tornou a maior fonte de receita para a indústria musical. Alguns argumentariam que o Spotify conseguiu cumprir seu objetivo inicial de salvar a indústria da música da pirataria, mas outros argumentariam que causou mais danos do que benefícios, já que os artistas recebem menos dinheiro e o Spotify tem um controle crescente sobre quem tem sucesso na indústria da música. É interessante notar que o novo objetivo do Spotify de se tornar um hub central online para podcasts já foi experimentado há quase 2 décadas por uma pequena empresa chamada Audible. Em resumo, o Spotify passou por uma evolução significativa desde o seu início e agora desempenha um papel importante na indústria da música. No entanto, as controvérsias em torno de suas práticas e o equilíbrio de poder levantam questões sobre o impacto econômico e cultural do serviço. Com tudo visto, se você gostou do vídeo, inscreva para receber mais conteúdo como este. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal e clicar no sino para ser notificado quando lançamos um novo vídeo.